José viu o tempo do relógio passando, olhou para a promessa de Deus, olhou para a sua velhice, fez um cálculo rápido e disse: rapaz, meu pai não viu e eu estou vendo que eu não vou ver também. Se fosse esses crentes que frequentam os nossos cultos hoje em dia, ia dizer: tá vendo? Não vale a pena ser crente. Que Deus é esse que falou e não faz? Veja como os patriarcas eram homens de fé. O pai já tinha ido e o filho também estava indo. E não vamos ver eles dando muxoxo nas esquinas dizendo: cadê a promessa, pai? Que tu falasse comigo no ciclo de oração faz 3 meses. 3 meses? Perseguição que Estevão sofreu dos judeus, daqueles que faziam parte da sinagoga dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos provenientes da Cilícia e da Ásia, como nos mostra 6 e 9 de Atos. Tinha muita gente contra Estevão, mas isso não foi suficiente para pará-lo. Sofreu disputas teológicas enquanto pregava a palavra, sofreu calúnias, as pessoas subornaram mentirosos, como nos ensina o verso de número 11, para mentir contra Estevão, e também pegaram ele à força e o levaram para o conselho, para o sinédrio, mas tudo isso não foi necessário para pará-lo, pois ele desfrutava da sabedoria e da presença do Espírito Santo de Deus. Mas ao chegar no sinédrio, aí nós retomamos capítulo 7, verso 1, ele fica diante do sumo sacerdote, e o sumo sacerdote vai perguntar a ele se realmente as coisas eram como estavam sendo ditas. Ou seja, é verdade essa denúncia? Você confirma o que estão falando de você? E foi uma oportunidade maravilhosa, porque Estevão fez do sinédrio uma congregação para ouvir a mensagem do evangelho. Fez do tribunal um púlpito, não é isso? E o momento de defesa da fé serviu para ser como um tipo de cruzada evangelística. Aproveitou a oportunidade para pregar o evangelho. Talvez, muitas vezes, aproveitamos oportunidades de maneira errada. Às vezes nós não sabemos aproveitar as oportunidades para pregar o evangelho. Falamos muito mais de nós do que daquele que deve ser conhecido de toda a humanidade. Muitas pessoas, ao defender a fé, falam mais de si do que de Deus. E Estevão é um grande exemplo de pregador, porque não falou dele, falou somente de Deus. É claro que ele estava ameaçado de morte, porque a acusação era de blasfêmia, e blasfêmia era punido com apedrejamento. Estevão amava mais a Deus do que a sua própria vida. Se ele amasse mais a sua vida do que a Deus, teria dito: queridos, foi um engano. Eu não disse nada disso. Não se preocupem, eu estou aqui só para concordar. Ele iria sair ileso, mas não ia de maneira alguma entrar para a história da eternidade. Amava mais a Deus do que a sua própria vida. Não voltou atrás, reafirmou o posicionamento e aproveitou para fazer um passeio nas Escrituras Sagradas. Ele começa no verso 2 com Abraão e vai concluir toda a história com Jesus, no versículo 52. Então, de Abraão até Jesus, Estevão faz um passeio nas Escrituras. Ele vai falar de tudo? Claro que não, mas vai escolher bem os momentos da história bíblica. Vai percorrer, citando verso 8, Isaac, Jacó, verso 9, José, chega mais à frente no verso 20 com Moisés, vai passar por Davi e por Salomão, Josué também, ele não deixa de citar, e chegando aí até os tempos em que eles estavam vivendo, os tempos da sua contemporaneidade. E uma coisa marcante é que ele está falando para judeus nacionalistas, judeu da gema, homens que eram orgulhosos da sua nacionalidade, mas ele fala algo interessante no verso 2, dizendo que o Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai,
estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Isso aqui é algo tremendo, porque é uma visão missionária. Estevão mostrando que Deus começou a trabalhar com aquele que ia dar origem aos judeus, num contexto não judaico. Para quebrar o orgulho, a soberba dos judeus, ele diz, olha, o pai Abraão, que é o ponto crucial do começo da nossa história, Deus começou a tratar com ele quando ele ainda era um gentio. Deus começou a tratar com ele, digamos assim, quando ele era um desviado ainda. Quando ele não era um homem da linhagem. Porque Deus chama Abraão de uma terra estranha para outra terra estranha. E interessante que os primeiros momentos que Estevão começa a pregar, ele faz questão de mostrar que Deus estava agindo em contextos não judaicos. Ur, Harã, Sinai, Mesopotâmia, tudo região não judaica, né? E, obviamente, demonstra ali que Deus sempre teve um trato missionário. Deus nunca olha com exclusividade para um povo. Deus não olha, às vezes a gente diz que Deus é brasileiro, que Deus tem algo diferenciado com o Brasil, não é? Mas Deus ele tem algo diferenciado com toda a terra. Deus não tem preferências por terras. Toda a terra é dele. E é por isso que ele começa a tratar com Abraão mesmo num contexto estrangeiro. Agora, claro, chama ele para a promessa e faz ele ficar na retidão do caminho que Deus estava propondo para ele. Mas a ideia de Estevão é mostrar que aquilo que os judeus se ufanavam, na verdade, para Deus não era nada. Porque se fosse olhar para os antecedentes, Deus tratou com um homem gentio para poder colocar ele na linhagem que ia ser criada, não é? E no verso número 6, ele reconhece que a descendência de Abraão seria peregrina em terra alheia ou em terra estranha, apontando também para a igreja que é peregrina em terras estranhas. Pedro relembra esse termo quando diz que nós somos peregrinos e forasteiros, né? Estamos de passagem aqui, este não é o nosso lugar. Longe de querer relembrar os irmãos a história, porque vocês conhecem bem, mas algumas coisas que precisamos destacar, alguns lembretes daqui da pregação de Estevão. Relembra a aliança que Deus faz com Isaac e com Jacó, e chega em José. E é interessante que Estevão escolhe falar de José a partir do verso 8, porque José no Antigo Testamento é um tipo de Cristo. A própria palavra José é raiz da palavra do nome Jesus, né? Yeshua. E José é a espinha da palavra que dá origem também à palavra Yeshua, Jesus, que fala de salvação. Jesus carrega no seu nome, é claro, no seu caráter, o significado da palavra salvação, porque ele é Salvador. José no Antigo Testamento é um tipo de Cristo. Por quê? Porque é responsável de resgatar o povo de um contexto de morte para um contexto de vida, quando a fome sobreveio à terra, e Deus usou José para trazer Jacó e seus irmãos para livrá-los da fome, reinando no Egito juntamente com a sua família. Mas só por um tempo, porque depois que mudou o faraó novo que chegou não tinha amizade com José e oprimiu agora os judeus, ou os hebreus, né? E, evidentemente, isso fazia parte do plano de Deus. Eles tinham que ser escravizados para que Deus usasse agora outro libertador que vai aparecer aqui na frente, sendo Moisés. Porque Deus disse para Jacó, lá em Gênesis, capítulos finais, nós vamos ver aí, veja aí na sua Bíblia, lá em Gênesis, quando Deus está tratando com Jacó e explicando a ele como seriam os seus dias, lá no capítulo 46, o versículo de número 3, Deus diz para ele, para o patriarca Jacó: eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer ao Egito, porque eu te farei ali, o quê? Uma grande nação. Era um punhadinho de gente,
que Deus estava convidando a sair da zona de conforto para uma terra estranha. E Deus diz a ele: vá, porque lá você vai crescer. Mas veja o que diz o verso 4. Eu, Deus, descerei contigo ao Egito e certamente te farei tornar a subir. Deus disse para Jacó: você vai, mas volta. Pergunto aos irmãos aqui. Jacó, em vida, viu Deus fazer isso? Jacó, em vida, não viu Deus fazer isso. Aquele slogan que a gente diz que crente que tem promessa não morre, é interessante e é um consolo, é claro, mas é possível que um crente que tenha promessa morra. Jacó morreu sem ver. Só que quando Deus fala com ele, Deus está falando com a descendência dele. Em Jacó, indivíduo, não houve essa percepção de ver a promessa cumprida. Mas em Jacó, descendência, Deus cumpriu cabalmente. E melhor do que levar só um de volta, Deus levou uma nação inteira. Então Deus diz para Jacó: vai, porque eu vou contigo, mas eu também te farei voltar. E é tremendo isso, porque nem Jacó e nem José viram o cumprimento desta promessa. Veja que coisa forte, lá no versículo de número, lá no capítulo 50, depois que Jacó morre, nós vamos ver José, no versículo 22, habitando no Egito, juntamente com a casa do seu pai, e o texto bíblico diz que ele viveu 110 anos. E José viu os filhos de Efraim da terceira geração, ou seja, ele chegou a ver os bisnetos. Para ele já estava no lucro, é vitória, foi bênção. Também viu os filhos de Maqui, viu os filhos de Manassés, que nasceram sobre os seus joelhos. José viu o tempo do relógio passando, olhou para a promessa de Deus, olhou para a sua velhice, fez um cálculo rápido e disse: rapaz, meu pai não viu e eu estou vendo que eu não vou ver também. Se fosse esses crentes que frequentam os nossos cultos hoje em dia, ia dizer: tá vendo? Não vale a pena ser crente. Que Deus é esse que falou e não faz? Veja como os patriarcas eram homens de fé. O pai já tinha ido e o filho também estava indo. E não vamos ver eles dando muxoxo nas esquinas dizendo: cadê a promessa, pai? Que tu falasse comigo no ciclo de oração faz 3 meses. 3 meses? Aqui eram décadas, irmãos. Décadas se passando. Mas veja o que José vai dizer no verso 24. E disse José aos seus irmãos: eu morro, mas Deus certamente vos visitará. Aleluia. E vos fará subir desta terra para a terra que ele prometeu. Não foi só a mim não. Prometeu a Abraão, prometeu a Isaac, prometeu a Jacó. Nós estamos debaixo de uma promessa. Eu morro, mas a promessa vai ter que se cumprir, porque esta promessa está viajando entre as gerações. Então, talvez eu morro, talvez você morre, mas nem que seja o nosso tataraneto, vai ter que ver o cumprimento da promessa, porque quem prometeu é fiel. Os patriarcas tinham esta convicção. E sabe quanto tempo passou para Deus confirmar a promessa? Não foi para cumprir. Para confirmar a promessa. Estamos lá agora em Êxodo, capítulo 3. Versículo de número 6. Quando Deus aparece para Moisés na sarça, lá em Horebe, no deserto de Midian. De novo, Deus não trata dentro do contexto hebreu. Deus trata com Moisés num contexto estrangeiro. Aparece para Moisés e diz: eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E no verso 7 o Senhor revela: eu tenho visto a aflição do meu povo e ouvido o seu clamor e as suas dores. Portanto, verso 8,
desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazer subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que emana leite e mel. Deus aqui está confirmando com Moisés o que ele tinha dito a Abraão, o que ele tinha dito a Jacó, a Isaac, e o que Deus tinha dito aqui a Jacó em Gênesis 49, ou Gênesis 46. E essa confirmação que Deus está falando aqui com Moisés em Êxodo 3, tem um intervalo de 400 anos. Para confirmar. Então você, que Deus falou com você um negócio há 6 meses e você está subindo pelas paredes, porque Deus não confirmou ainda, pode ver que o tempo médio que ele leva pode ser até 400 anos para confirmar. E ainda está valendo. O papel pode estar amarelo, o texto pode estar borrado. Eita Deus, a escritura pode estar se rasgando, que você não pode nem pegar, que ela vai rasgar, mas na caneta de Jeová ainda tem tinta. O papel de Deus não rasga, glória. Ainda pode demorar 400 anos, mas quando alguém pensou que tudo estava esquecido, no círculo de oração do Monte Horebe, sem teto e sem piso, só tinha pedregulho e sarça. E Jeová disse: eu vou usar o que tem. Só tem sarça, pois eu vou aparecer na sarça. Eu vou aparecer num pedaço de mato velho, glória. Irmão, Deus é tão grande que Deus não precisa de show pirotécnico para chamar a atenção de alguém. Ele chamou a atenção de Moisés com um fogo queimando uma planta, e Moisés ficou todo abobalhado. O que é isso? Eu nunca vi isso. O fogo queima e a sarça não vira cinza. O que é isso? E Deus disse: isso é o Deus do teu pai. É o Deus que ouviu, clamou, e está dizendo: a promessa está em pé, a promessa vai cumprir, Moisés. Eu sou Deus do teu pai e vou cumprir o que eu falei. Aleluia.